Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua família nesse momento. Nós estamos estudando sobre o significado dos números na Bíblia. Nós entendemos que existem vários números na Bíblia que têm significado. Nós não temos como falar sobre todos. Aliás, nós não iremos falar um número incontável de números aqui no nosso estudo. Nós iremos falar sobre os principais números nas Escrituras Sagradas. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos hoje, nesse momento, falar sobre o número 7. Mas você que está assistindo o nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Será um prazer ter você conosco no nosso canal. E você também que já assistiu os 2 vídeos que nós já falamos sobre a numerologia bíblica, se você gostou, se você tem tido um pouco mais de conhecimento das Escrituras, então deixe aí o seu like, o seu ok. Se quiser também deixar algum comentário, alguma crítica, também nós estaremos aqui abertos para estar recebendo aquilo que você postar em nosso canal, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Continuando então, significado do número 7 na Bíblia. O número 7 representa perfeição, plenitude, completo, totalidade, sagrado. É um dos números mais citados nas Escrituras. Ele aparece aproximadamente 420 vezes, o número 7. Alguns exemplos do número 7. Existem 7 notas musicais. Não há como a pessoa... a música ela está ligada ao número 7. A perfeição musical ela envolve 7 notas musicais. 7 cores do arco celeste. Muitas pessoas chamam de arco-íris, o que é errado. O que a Bíblia nos mostra que é o arco de Deus, o arco celeste. O Senhor falou com Noé: Noé, eu porei o meu arco no céu. Então é o arco celeste, é o arco divino e não o arco-íris. Mas enfim, o arco celeste ele é composto de 7 cores aos olhos humanos, quando nós observamos. A Bíblia nos fala sobre 7 dias da semana, 7 Espíritos de Deus. Não que existam 7 Espíritos Santos, mas quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, fala sobre a sua plenitude, a totalidade, a sua operosidade. Isaías 11:2 fala sobre isso e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. É impressionante como o número 7 ele aparece em toda a Bíblia. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Escrituras Sagradas, logo no capítulo 1 de Gênesis, e logo no primeiro versículo, interessante que esse primeiro versículo ele é composto na língua hebraica de 7 palavras: Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haeretz. Então são 7 palavras logo no início das Escrituras Sagradas. 7 palavras, interessante isso. 7 palavras que são compostas de 28 letras, ou seja, 4 vezes 7. Nós já explicamos aqui o significado do número 4. Neste salmo, neste mesmo capítulo, Deus ele diz 7 vezes que aquilo que ele criou era bom. A Bíblia começa com 7 e encerra com o 7. O último versículo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículo 21, na língua grega, ele tem 7 palavras. Interessante isso. A Bíblia começa, o primeiro versículo das Escrituras, na língua original, tem 7 palavras. E na língua grega, Apocalipse 22, versículo 21 também. Ekarias tou Kyrion, Ies ou metapanton. São 7 palavras. Então isso nos mostra a perfeição divina. E se você estudar o livro do Apocalipse, então você fica maravilhado, porque existem inúmeras repetições, referências ao 7 no livro do Apocalipse.
o livro da revelação, o livro da consumação de todas as coisas. É impressionante como o número 7 aparece no Evangelho de Mateus e em Apocalipse. Faça uma análise depois. Veja quantas vezes aparece o 7 em Mateus e em Apocalipse. Agora, o número 8. O número 8, ele representa a graça de Deus. O número da consagração a Deus e a vida nova diante da morte ou após a morte. Na arca foram salvas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 1 Pedro 1:20 vai falar justamente sobre o número 8. E também há uma ligação lá nas epístolas de Pedro, quando ele fala sobre a questão da arca, a arca de Noé. Há 8 ressurreições na Bíblia, 8 ressurreições citadas nas Escrituras. Os filhos primogênitos dos israelitas eram consagrados a Deus por meio da circuncisão ao 8º dia de vida. Êxodo capítulo 22, versículos 29 e 30. João diz no seu evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos concedeu o Novo Testamento, a nova aliança. E quem escreveu o Novo Testamento? Quem escreveu o Novo Testamento? O Evangelho, o Novo Testamento da graça de Deus. Foram 8 pessoas que escreveram o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. 8 pessoas, os autores humanos do Novo Testamento, os escritores humanos. Na língua grega, o nome Jesus, Iesou, somando todas as letras, dá 888. 888. É a graça de Deus em plenitude. Então, o número 8 é o número da graça de Deus, da consagração a Deus e a vida nova diante da morte ou após a morte. Somente por meio de Jesus Cristo nós recebemos a plenitude da graça de Deus e a vida eterna. E agora vamos para o número 9. O número 9. O número 9 representa a plenitude das virtudes que os filhos de Deus devem buscar e cultivar. É o número das virtudes que os filhos de Deus devem buscar e cultivar. Exemplos. A Bíblia nos fala sobre 9 bem-aventuranças. Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 a 12, nosso Salvador, nosso Mestre, ele nos fala sobre 9 bem-aventuranças. São 9 virtudes, ou 9 gomos do fruto do Espírito Santo, descritos pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 a 10, Paulo nos fala sobre 9 dons do Espírito Santo. 9 dons do Espírito Santo. É certo que em outros textos da Bíblia nós vamos encontrar outros dons, mas os dons que estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12, eles simbolizam, eles representam a totalidade, representam todos. Então o número 9 nas Escrituras representa a plenitude das virtudes que os cristãos, que os servos de Deus devem buscar. Que Deus possa te abençoar. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Você que tem sido edificado através desse estudo, deixa aí um ok, deixa um comentário. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo nós vamos concluir falando sobre alguns outros números que são importantes nas Escrituras Sagradas.